Já ia dizer, abra sua Bíblia em Hebreus. Vou abrir a minha Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E vou ler um versículo. Hebreus 12, verso 16, diz o seguinte: E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então vou falar sobre Esaú, alguma coisa sobre Esaú. Um personagem do Antigo Testamento que é citado no Novo, embora negativamente. Eu lembro que nos estudos sobre homilética nós somos orientados a pregar geralmente sobre coisas positivas. Todavia observo que na Bíblia tem tanto coisas positivas quanto negativas. E lembro também que a Bíblia diz: todas as coisas que antes foram escritas, para o nosso ensino foram escritas, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. E tudo que está na Escritura tem algo a nos ensinar, seja pelos exemplos positivos, seja pelos exemplos negativos. Então, vamos tomar aqui a vida de Esaú inicialmente. A palavra Esaú significa peludo, porque quando ele nasceu, ele era peludo, por isso se chamou Esaú. Isso está em Gênesis 25, 25. E aí vão ser usados dois adjetivos referentes a Esaú, né? Que é: ninguém seja devasso. Ninguém seja devasso como Esaú. Essa palavrinha devasso, no original é pornos. Pornos de porneia. Isso significa, geralmente, devasso, impuro ou até mesmo imoral. Geralmente, porneia tem uma conotação de natureza sexual. E por isso que a NVI traduz imoral, e outras versões devasso ou impuro. Diz ninguém seja profano, devasso ou profano. A palavrinha profano significa, eu diria, o contrário de sagrado, secular, né? Considerar como comum as coisas sagradas. E aí, tem vários aspectos da vida de Esaú que nós podemos explorar, mas hoje eu vou falar a respeito dos casamentos de Esaú. Então, vejam só, em Gênesis 27, verso 46, diz assim: E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Então, já vemos aí o casamento desastrado de Esaú com essas mulheres estrangeiras, e trazendo sofrimento, né, para sua mãe, as consequências do casamento de Esaú. E o casamento de Esaú está registrado em Gênesis 26, 34, que diz assim: Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Então, o Esaú, que era irmão de Jacó, com 40 anos de idade, ele casou. E ele casou com duas mulheres estrangeiras, duas mulheres cananeias, né? Elas eram Etéias ou Hititas. Esses Eteus ou Hititas é um dos povos cananeus, né? Então, ele casou com duas mulheres cananeias, mulheres pagãs. Por isso que trouxe essas agruras, né? A sua mãe não aguentava mais as suas noras com quem Esaú tinha casado.
E vou tirar disso aí algumas lições. Em primeiro lugar, foi o que nós chamamos de casamento misto, né? Porque Esaú, sendo filho de Isaac, irmão de Jacó, da família de Abraão, ele era um adorador do Deus verdadeiro, Deus de Israel, depois foi assim chamado. Mas essas mulheres cananeias, hititas ou etéias, elas eram pagãs, adoravam outros deuses, né? Elas eram assim politeístas, por assim dizer. E então, esse casamento de Esaú com essas duas mulheres trouxe essas situações para a sua família. Outra observação que eu quero fazer aqui é que Esaú, ele casou com duas mulheres. Ele casou com duas mulheres. Então, ele já adotou um costume que, apesar de que no Antigo Testamento Deus parece não se importar com a bigamia ou com a poligamia, todavia é bom nós atentarmos para o que a Escritura diz de fato, né? Essa questão da bigamia, ela tem um início lá em Gênesis. Gênesis 4:19. Vamos ver aqui Gênesis 4:19, quando Lameque, um descendente de Caim, ele casou com duas mulheres. Até então Adão tinha só uma mulher, porque Deus fez um Adão e fez a Eva. Então eles adotaram a monogamia. Aí, naturalmente, como Caim era filho de Adão, tudo indica aqui na Bíblia que ele tinha só uma mulher também. Mas um descendente de Caim, aí que está em Gênesis 4, verso 19, vai falar da primeira bigamia, né? O homem casou com duas mulheres, Lameque. Então diz assim: e tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Então, origem na família de Caim. Essa prática da bigamia. A partir daí, no Antigo Testamento, vários homens tiveram várias mulheres. Foi adotada a bigamia, a poligamia. E no Antigo Testamento não é da parte de Deus nenhuma censura expressa contra essa prática. Quando chega no Novo Testamento, já Jesus começa a corrigir, dizendo que lá no princípio Deus fez um homem e uma mulher, porque esse era o propósito original. E o Novo Testamento diz assim: Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Ou seja, Jesus veio trazer com o Evangelho a restauração dos propósitos originais da criação. E aqui nós vemos esse Esaú casando aqui com duas mulheres. E além de ter adotado essa bigamia, que não era uma coisa original, casou com essas mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. E ainda tem uma questão aqui que eu quero mostrar aos irmãos, que é esse casamento misto, que na nossa sociedade hoje, ela é uma sociedade chamada-se multicultural, né? Tudo é considerado preconceito. Então, essa noção de casar com pessoa da mesma cultura, da mesma religião, poderia até ser considerado preconceito, pela ignorância espiritual que existe no nosso mundo. Mas, na verdade, quando o casamento ele é misto, no caso, religiões diferentes, deuses diferentes, adotam deuses diferentes, ela tem consequência nos filhos. Eu acredito que os filhos ficam confusos. E aí eu quero citar uma passagem que está em Neemias. Neemias, vamos ver, o livro de Neemias, já perto do final de Neemias 13, o último capítulo de Neemias, Neemias 13, quando os judeus retornaram do cativeiro na Babilônia, haviam adotado várias práticas pagãs. Então diz assim, Neemias 13, 23, vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas. Asdodita, da cidade de Asdod, eram filisteias, né? Amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Ou seja,
os filhos dessas uniões, eles ficaram confusos, porque as mães falavam uma língua, o pai falava outra língua, e os filhos ficavam confusos, divididos. É claro que isso aí, no Antigo Testamento, o Novo diz que o Antigo Testamento são figuras e sombras das realidades espirituais que o Novo vinha trazer. Então, eu acredito que essa confusão na linguagem realmente traz uma confusão espiritual sobre valores morais, valores espirituais que vão afetar os filhos. Então, por isso que eu acredito que Esaú, ele não foi bem na questão do seu casamento. Na verdade, ele teve mais de um, né? Na questão do seu casamento. Vamos ver aqui. Porque Esaú teve outro casamento, né? Vamos ver agora o segundo casamento de Esaú. O segundo casamento de Esaú. Gênesis 28, 6. Eu daria até esse título aqui. Consertando um erro com o outro. Já imaginou isso? Consertar um erro com o outro foi o que Esaú fez. Olha só. Gênesis 28, 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando lhe ordenara dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, se for a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então, aí já vem aí, né, Esaú já tinha duas mulheres pagãs, cananeias, hetéias, e agora ele aumenta o seu harém, por assim dizer, casando com a terceira mulher. Só que ele, tentando consertar o erro que ele viu que já tinha cometido por casar com mulheres pagãs, ele agora foi e casou com a mulher da família de Ismael. E aí foi um outro erro, porque se nós formos olhar, Ismael realmente era filho de Abraão. Só que Ismael era filho de Abraão com uma egípcia, Agar. Agar era uma escrava egípcia. E então, quando Ismael nasceu, teve toda aquela problemática, porque ele era filho dessa escrava egípcia, porque Sara, esposa de Abraão, era estéril. E no final de toda essa história, nós vemos que Ismael casou com uma mulher egípcia. Diz que a mãe dele arranjou uma mulher egípcia para que ele se casasse. Então veja que a linhagem de Ismael, que já era de Abraão, misturado com egípcio, e depois ele continuou nessa direção da mistura com os egípcios, de tal maneira que Ismael se tornou uma figura quase que assim, vilã dentro da Bíblia, né? E então, mas o Esaú, que já tinha dado esse início nesses seus casamentos desastrados, aliás, o título dessa mensagem é Os Desastrados Casamentos de Esaú. Então ele continuou e casou com essa mulher ismaelita, que não era da família da fé, né? Não era da mesma linhagem, pelo menos pelo lado materno. Então ele tomou essa mulher por nome de Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então, essas consequências desses casamentos de Esaú, podemos até dizer assim: mas isso aí é num passado muito remoto, né? É na antiguidade. As coisas hoje são diferentes, mas eu não creio assim, porque são realidades espirituais, né? Apesar de que a cultura muda, algumas coisas mudam, às vezes mudam para pior, outras vezes para melhor, mas há princípios espirituais e morais que são eternos. Aliás, os princípios são eternos, né? Então, mas está registrado na Bíblia. Se está registrado na Bíblia, é para a nossa advertência, para nos ensinar, a fim de nós não seguirmos
esses exemplos negativos que a Bíblia registra. Agora, eu quero mostrar aqui o contraste do casamento de Esaú com o casamento de Jacó. Vamos ver aqui, Jacó, né? O casamento de Jacó, ele está registrado... Eu não vou me alongar muito sobre o casamento de Jacó, eu quero apenas ler alguns versículos. Vejam só. Gênesis 28, a partir do verso 1 diz assim: Isaac chamou a Jacó, abençoou e lhe ordenou, dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que lhes deu Abraão. E verso 10, partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Eu não vou esmiuçar demais isso aí, mas quem conhece a Bíblia sabe muito bem que Jacó foi a Padã-Arã, na Mesopotâmia, e lá ele casou, na verdade ele casou com duas mulheres, mas isso não era o propósito dele, né? Porque o tio dele, Labão, que era irmão da sua mãe Rebeca, tinha duas filhas, Raquel e Leia. A Raquel era bonita, né? Era mulher por quem Jacó se apaixonou. E ela tinha uma irmã que era mais velha do que ela, que era Leia, que já não era tão bonita assim, parece que tinha um problema nos olhos. Mas o certo é que na mente de Jacó, creio eu, estava o exemplo do seu pai, Isaac. E ele pensava em casar com uma mulher, que no caso aí era Raquel. Nós já sabemos a história, a condição que ele teve foi trabalhar 7 anos para o pai de Raquel, Labão. E durante esses 7 anos ele trabalhou, né? E finalmente, quando terminaram os 7 anos, que era para Labão dar sua filha Raquel para Jacó, ele naturalmente embebedou ali Jacó com vinho naquela festa, e ele entregou Leia, a filha mais velha. E quando foi no dia seguinte que Jacó saiu da tenda, ele percebeu que era Leia com quem ele tinha dormido. Por isso que eu digo, aí o Labão disse: olha, não se faz assim na nossa terra, de dar a mais nova primeiro. Primeiro você tem que casar com a primogênita, que era Leia. E aí ele disse assim: agora tu vai me trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. E aí realmente Jacó trabalhou mais 7 anos, de maneira que ele trabalhou 14 anos para Labão, 7 anos por cada filha, mas porque Labão enganou Jacó. Mas na mente de Jacó era Raquel com quem ele queria casar. E aí, pelas circunstâncias ali, independente da vontade dele, quando ele recebeu Leia, foi junto Zilpa, serva de Leia, que se tornou, depois ela se tornou mulher de Jacó também, né? E junto com Raquel depois foi Bila, serva de Raquel, que também se tornou esposa de Jacó. De maneira que nós podemos dizer que Jacó teve 4 mulheres. Eram 2 esposas, claramente isso, eram 2 esposas. Raquel e Leia eram esposas, enquanto as 2 servas eram concubinas. Todavia, eu creio que Deus, ele aprovou essa união, porque os 12 filhos de Jacó, em parte são filhos das esposas e em parte são filhos das concubinas. Mas, de qualquer maneira, nós podemos observar que o casamento de Jacó foi diferente do casamento de seu irmão. Eles eram gêmeos, e como Esaú casou com 40 anos, Jacó casou com 47, esperou 7 anos a mais, né? E a outra coisa é assim, que vamos observar aqui. Jacó casou com a sua prima, as suas primas, que elas eram primas dele, né? Raquel e Leia. Ele fez esse casamento obedecendo a voz de seu pai. Foi o pai dele que mandou que ele fosse até a família de Abraão, né? Para tomar essa esposa. Quando o pai falou, ele falou para tomar a esposa, no singular, não falando no plural, né?
E aí ele obedeceu à voz do pai, né? Ele queria casar com uma, levou 4 e casou com 47 anos, né? Então vemos aí, eu não acredito que essas histórias sobre casamento na Bíblia sejam por acaso. Tudo que está na Bíblia tem um propósito de nos instruir, né? Para que nós não cometamos os mesmos erros que cometeram os nossos antepassados, mas imitemos aqueles que acertaram, né? E no caso aqui, eu acredito que Jacó acertou em muitas coisas, né? Diferente de Esaú. E eu quero tocar um pouco também aqui no casamento de Isaac. Só eu vou tocar um pouco aqui, porque é claro que se eu fosse realmente discorrer nos detalhes, cada casamento desse daria uma mensagem. Mas só quero tocar aqui para ver o exemplo do casamento de Isaac. Em Gênesis 24, diz assim, Gênesis 24, 1. E era Abraão já velho e adiantado a idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, olha a preocupação, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. É um capítulo muito grande, o capítulo 44, 24 de Gênesis, né? Tem uma história toda que é muito interessante. Mas sabemos que Eliezer, servo de Abraão, ele foi até a Mesopotâmia, a cidade de Harã, e ele de lá tomou uma mulher para Isaque. Essa mulher chamava-se Rebeca, era irmã de Labão. E uma coisa que nós podemos observar aqui nesse casamento de Isaac é que ele foi planejado por seu pai e que Rebeca era sobrinha, uma espécie de sobrinha de Isaac. Devemos lembrar que quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos e ele casou quando ele tinha 40. Por isso que Betuel, o pai de Rebeca, era filho de Naor, que era irmão de Abraão. É meio complicado, né? Mas dá para entender que era assim: Abraão era irmão de Naor, né? E Isaac era da mesma geração de Betuel, pai de Rebeca. Então, Rebeca era da terceira geração da família de Abraão, Isaac era da segunda. Por causa disso, que ele já nasceu muito tarde, né? Temporão. Mas, de qualquer maneira, o casamento de Isaac foi abençoado. A história termina assim, verso 67 do capítulo 24 de Gênesis. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Quando eu leio essas palavras aqui, eu fico pensando assim da relação entre a esposa e a mãe. Acredito que isso não está registrado por acaso, pelo menos no caso de Isaac, vemos aqui que essa esposa, ela tomou o lugar da mãe, né? Ele foi consolado, né? Ele foi consolado depois da morte da mãe. Então, será que Deus não está dizendo aqui que essa guerra que aparentemente há e tem sido contada em prosas e versos entre a sogra e a nora, que ficam as duas disputando ali pelo filho e pelo marido, me parece que o sentido natural quando a mulher entra em cena, a esposa, a mãe sai do meio, né? Porque, de certa maneira, a esposa, ela vem ocupar na vida do filho os afetos que até então eram da mãe, mas agora a sua mãe tem que se afastar e deixar que a esposa ocupe esse lugar. Essa guerra que existe em alguns lugares, né, algumas famílias, entre a sogra e a nora, é desnecessária. Naturalmente, Satanás, ele vai se esforçar para tocar fogo na situação, né? A mulher sabe no caso aí, eu creio que a sogra ou a mãe do homem, tendo sabedoria, ela vai procurar sair do meio, se afastar e deixar que agora ele conviva e interaja com a sua esposa. Não posso provar isso cientificamente, mas é só uma
uma ideia, né? Então, Isaac teve um casamento abençoado. O que nós vemos na Bíblia é o seguinte: apesar de os casamentos que foram abençoados aqui, como esse caso de Jacó e o de Isaac, todos eles tiveram problema. Todos os casamentos tiveram problemas. Porque são seres humanos falhos. É claro que não precisa ser um desastre como foi o casamento de Esaú, né? Mas mesmo os casamentos aprovados por Deus terão problemas. Talvez eu vá fazer uma outra mensagem sobre isso futuramente. E agora eu quero olhar um pouco, já para finalizar, o casamento de Abraão, né? O casamento de Abraão está registrado em Gênesis capítulo 11. Então, Terá teve 3 filhos, né? Na genealogia aqui de Gênesis 11, 26 diz: viveu Terá 70 anos, gerou Abraão, a Naor e a Arã. Então, Terá teve 3 filhos: Abraão, Naor e Arã. 3 filhos. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, então era Abrão só, né? A Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Agora vejam só. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai, por ser estéril, não tinha filhos. Então aqui é que está a questão, né? O casamento de Abrão. Antes de ser Abraão, ele era Abrão, né? Essa família aqui, a Bíblia às vezes tem umas casquinhas de banana, né? Por isso não é fácil entender a Bíblia. Eu acredito que só o Espírito Santo pode nos revelar determinadas coisas que nós não enxergamos naturalmente, ou até a pesquisa do conhecimento e tal. Mas Flávio Joséfo diz que essa Iscar que aparece aqui, né? Porque Arã teve 3 filhos, foi Ló, era o homem, Milca e Iscar. Flávio Joséfo diz que essa Iscar era Sarai, né? É um outro nome de Sarai. Portanto, vemos aqui que tanto Naor casou com a sua sobrinha, filha de Arã, seu irmão, como Abraão também casou com a sua sobrinha, filha de Arã, seu irmão, que morreu em Ur dos Caldeus, e portanto, Ló, aí já vemos aqui que sempre conhecemos Ló como sendo sobrinho de Abraão. Mas aqui vemos então que, além de sobrinho, Ló era também cunhado de Abraão. Aí alguém vai dizer, mas lá em Gênesis 20, quando Abraão, ele vai dizer que Sara, primeiro ele disse que Sara era irmã dele, né? Aí depois ele vai dizer, não, finalmente, realmente ela é minha irmã, né? Gênesis 20, 12 diz assim: é que na verdade ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Aí alguém diz, há um problema aqui, eu já creio que eu já entendi a situação. Quando ele diz aqui, ela é filha de meu pai, Sarai, aqui no caso é Sara, ela é filha de meu pai, na verdade ela era neta, né? Tem um outro texto, primeiro livro de Reis, depois alguém quiser ver lá, segundo livro de Crônicas, 22, 2, vai dizer, agora não estou lembrado se é Crônico ou é Reis, mas vai dizer lá que a Thalia era filha de Onri, mas a gente sabe que na verdade era neta, mas ele bota filha, né? Nesse caso aqui é a mesma coisa. Então, Sarai, ele diz, ela era filha de meu pai, na verdade ela é neta do pai dele, porque ela era filha realmente, ela de Arã, irmão de Abrão. Então, às vezes tem essa questão na Bíblia, né? Por exemplo, no caso de Nabucodonosor, Belsazar era filho de Nabucodonosor. A Bíblia está errada. Está errado, acontece que ele era neto, né, de Nabucodonosor. Isso já dá para se perceber. Então, o que nós concluímos aqui é que Abraão casou com a sua sobrinha, filha do seu irmão. E que Naor, seu irmão, também casou com a sua sobrinha, que era filha de Arã, irmão também. Ou seja, nós vemos que a preocupação de Deus, até hoje, eu creio que são princípios permanentes sobre casamento. Há uma preocupação de Deus
de que as pessoas casem dentro da mesma linhagem. Aqui eu digo, no Antigo Testamento, a linhagem era uma linhagem física, biológica. E no Novo Testamento já fala de uma linhagem espiritual, né? Espiritualizando, a linguagem do Novo Testamento é que é uma linhagem espiritual. Por quê? Creio eu que é porque num casamento, Deus tem alguns propósitos. Um deles é que as pessoas adorem o mesmo Deus. Né? Não tem lógica, não dá certo. Duas pessoas que se casam só porque é homem e mulher, e elas adoram deuses diferentes. Eu tenho concepções diferentes sobre religião. E quando eu digo sobre religião, na verdade me refiro a coisas espirituais, né? Qual é o Deus que você adora? Isso não dá certo, vai dar confusão, né? E a outra coisa que Deus visa em casamentos é uma geração de uma linhagem piedosa. Gênesis capítulo 18 vai dizer, Deus vai falar que Abraão, ele ordenaria seus filhos depois dele, para praticarem justiça e juízo na terra, a fim de que Deus cumprisse aquilo que tinha prometido a Abraão. Então, casamento é uma coisa da maior importância, casamento não é simples, algo complexo, obedece às leis que se forem transgredidas, vai gerar uma maldição. Sabemos que os casamentos de Esaú foram um desastre, porque não seguiram esses princípios da afinidade espiritual, né, da adoração do mesmo Deus, da mesma linhagem espiritual, para gerarem filhos e netos, uma linhagem piedosa, para servir a Deus e praticar justiça e juízo na terra. Isso permanece valendo até hoje. Então, não podemos nos deixar levar pela cultura, multiculturalismo, que bagunçou tudo, né? Então, levando-se em pouca conta casamento e casando de qualquer maneira, porque vai ser um desastre cada vez maior, embora Satanás ele estimule o povo nessa direção, mas é uma cilada. Então, aí está, quem ainda não casou, né? Quem já casou não tem mais jeito. Agora, peça a graça de Deus, né? Para levar isso aí. Agora, quem não casou ainda, tenha-se por bem avisado. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Aí disse que ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, mas esses adjetivos de devasso e profano também se aplicam às suas escolhas no casamento. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Sim.